Quero compartilhar com você nessa noite essa mensagem. Nós estamos aí no 26º dia, né? De 40 dias. Parece que foi ontem que a gente começou, né? Mas já se passaram 26 dias. Amém? E hoje quero compartilhar essa palavra com você. Fale comigo assim: milagre no lugar da vergonha. Milagre no lugar da vergonha. Quem crê nisso aí, dá glória a Deus. Então você que está com a Bíblia aí, abra lá. Eu quero ler com você todo o capítulo, uma parte do capítulo 61 de Isaías. Isaías 61. Glória a Deus. Então é o milagre no lugar da vergonha. Vamos ler Isaías, capítulo 61, versículo 1 em diante, diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, para que o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa trabalhar no nosso coração através da sua palavra. Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Que teu Espírito Santo possa trabalhar, Senhor, em nossa mente, no nosso entendimento. Que teu Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração, na nossa alma, através da tua palavra nessa noite. Espírito Santo, tu tens liberdade para agir aqui. Então faz a tua vontade, faz o teu querer, quebra todos os grilhões em o nome de Jesus, porque eu creio em um propósito que Deus tem nessa noite, em o nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Irmãos,
Olha só. Milagre no lugar da vergonha. Sabe quando a gente olha essa palavra, vergonha? E hoje Deus me fez lembrar de algo que está na Bíblia, de muitas pessoas que eram para a sociedade uma vergonha. Mas eu ainda vou chegar lá. Mas presta atenção, em todo esse capítulo, o título dela é As Boas Novas da Salvação. Amém? O título desse capítulo é As Boas Novas de Salvação. E olha só, Jesus, lá no capítulo 4 de Lucas, ele entra na sinagoga e ele é escolhido para ler o livro de Isaías. Esse mesmo capítulo aqui. E aí, Jesus, ele lê, ele fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele lê, faz essa mesma leitura. Porque o Senhor me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, Jesus, ele veio a essa terra com um propósito muito claro, porque já havia profecias a respeito de Jesus. Quando a gente vai aprender a respeito do livro de Isaías, e muitos estudiosos, eles dizem, o livro de Isaías tem 66 livros. Quantos livros tem a Bíblia? Aliás, tem 66 capítulos. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Ok? Porque são 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, veja, né, a simbologia do livro de Isaías é como se fosse a Bíblia completa. Porque o Velho Testamento, ele vai falar do juízo, ele vai falar das leis, ele vai falar. E aqui Isaías, até o capítulo 39, ele fala tudo sobre isso, como se estivesse falando do Velho Testamento. Mas a partir do capítulo 40, até chegar no 66, ele está falando do que Deus vai fazer, do que Deus vai restaurar, né? Sobre o povo de Israel. Porque quando Isaías aparece para profetizar, o povo estava longe de Deus. Quando Isaías aparece para profetizar e é escolhido por Deus, por uma visão que ele tem, e esse homem, ele profetiza. Só que no capítulo 40, que simboliza o Novo Testamento, ele vai falar da restauração de Israel, de um povo que estava longe, que estava sendo escravo, estava sendo, sabe, irmãos, estava em ruínas. Porque quando o inimigo chega e toma posse de Israel, ele destrói tudo. E muita gente, aqueles que não morreram nessa guerra, acabam virando escravos. Muitos estavam presos. Então o povo de Israel, né, eles passam por tudo isso. Mas, por exemplo, lá no capítulo 3, Deus já começa a falar através do profeta Isaías, dizendo: olha, vocês não estão vendo, eu estou fazendo uma coisa nova. Ele está dizendo para o povo: ei, presta atenção, Deus está fazendo uma coisa nova. Amém? Ele está profetizando, irmãos.
E às vezes nós precisamos nos atentar a respeito disso, porque Deus, Ele está às vezes realizando coisas novas em nossas vidas, e a gente não se atenta, porque a gente está despercebido com muitas coisas, e não se atenta no que Deus está fazendo, sabe, em nós e através de nós. Amém? Só que aqui ele vai profetizar, sabe? Porque essa profecia, aonde está no capítulo 61, ela é chamada de uma profecia messiânica. O profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque ele está falando do Messias. Quem é o Messias? É Jesus. Amém? E aqui Jesus, quando ele começa a sua obra, quando ele começa a se revelar para o povo, ele entra numa sinagoga e lê essa passagem. E aí em tudo aquilo ele vai dizer: essa palavra se cumpriu hoje. Ele começa a dizer e as pessoas olham arregalados para ele. Como assim? Esse homem está dizendo que é o Messias. Eles não aceitaram, mas Jesus estava dizendo: essa palavra se cumpriu hoje. Porque aí Jesus começa o seu ministério na terra. Começa o propósito que Deus o trouxe até essa terra. E Jesus começa. Mas presta atenção, por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus, ele vai falar sobre o ano aceitável do Senhor. E que ano era esse? Muitas pessoas acham que é o ano quando Jesus vai voltar. Na verdade, o povo de Israel, existia uma lei. Presta atenção nisso. Lá no capítulo 25 de Levítico, existia uma lei que se chamava jubileu, que era o ano aceitável do Senhor, que era no 50º ano. Presta atenção, olha só. Conte 7 semanas de anos. Então 7 semanas de anos são quantos anos? 49 anos. Então olha só, conte 7 semanas de anos, isto é 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade, olha só, e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Glória a Deus. Jesus está falando disso, sabe, ele está dizendo assim: olha, essa palavra se cumpriu porque eu vim libertar os cativos. Não é isso que diz Isaías 61? Eu vim libertar os cativos. Ele me ungiu, o Senhor, ele me encheu com o seu Espírito e me ungiu para o quê? Para pregar as boas novas. Irmãos, o Evangelho é boas novas, são boas notícias. E é isso que Jesus veio fazer, porque ele sabia que iria encontrar um povo que estava, irmãos, espiritualmente longe de Deus. Porque presta atenção, Jesus, quando chega e ele se revela, começa o seu ministério, a Bíblia diz que se passaram 400 anos onde Deus não falou nada com ninguém. 400 anos que Deus não se revelava, não se levantou nenhum profeta. É como se Deus tivesse 400 anos se calado, porque simplesmente o povo tinha esquecido de Deus, ou vivia somente o que, irmãos? Como muitas das vezes nós, sem prestar atenção, a gente faz. Como, pastor? É vir à igreja
só por um ritual. É vir à igreja só, não, hoje tem culto, eu vou lá. Eu não posso faltar no culto, não. E muitos, naquela época, iam ao templo apenas ou para sacrificar a Deus por causa de um pecado. Ou iam lá apenas por um ritual. E isso se chama o quê? Religiosidade. Sim ou não? E muita gente hoje não presta atenção nisso. Sabe, irmãos, nós, muitas das vezes, fazemos coisas para Deus simplesmente por um ritual. Mas não, sabe, dizendo assim: Senhor, eu vou te louvar, eu vou te engrandecer. Sabe, eu quero fazer isso porque eu quero que o teu nome seja conhecido. Então, irmãos, esse povo, quando Jesus chega, estava dessa forma. Porque Jesus vai encontrar fariseus, saduceus, homens que eram conhecedores da Bíblia, homens que eram conhecedores de toda a lei, irmãos, porque eles aprendiam a lei desde criança, porque aquilo era passado de pai para filho. Presta atenção, eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra, o Velho Testamento. Mas aqueles homens, eles não conseguiram enxergar Jesus. Eles não conseguiram ver que aquele era o Messias que eles tanto esperavam. Porque eles achavam que o Messias vinha de uma forma. E Deus, irmãos, não faz do meu jeito, nem do seu jeito. Deus faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Então Jesus vem nessa época, onde as pessoas estavam longe, e Ele vai dizer o que, irmãos? Eu vim libertar os cativos. Eu vim, sabe, dar liberdade aos algemados. Algemados. Que isso? Ele simplesmente estava dizendo: eu vim libertar. Ele estava cumprindo essa palavra. Sabe o que acontecia no 50º ano? Nesse 50º, eles não poderiam trabalhar. Eles tinham que depender totalmente de Deus. Mas sabe o que acontecia? Sabe quando alguém tinha uma dívida? Chegava nessa época, ninguém ficava devendo mais nada. Presta atenção. E aí, quando a gente vê o sacrifício de Jesus na cruz, o que nós aprendemos? É que Ele pagou toda a nossa dívida de pecado. Ele pagou toda a nossa dívida. Irmãos, Ele veio transformar o nosso ser, a nossa vida por completo. Porque nessa época, aqui, sabe, as pessoas que tinham perdido as suas propriedades por causa de dívida, era restituído, irmãos. Era uma lei. Mas presta atenção, e Jesus veio, eu vim, o quê? Apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio fazer isso. Ele veio restituir aquilo que foi roubado. Ele veio, sabe, irmãos, nos libertar. Ele veio pagar a nossa dívida de pecado. Por isso que tudo estava sobre ele. E Isaías diz: e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, olha só, Jesus veio, sabe, juntar famílias. Pastor, mas não é a vergonha? Presta atenção, irmãos. Quando chega nesse versículo, Jesus está dizendo o que vai acontecer. Porque presta bem atenção. Quando Jesus, Ele vem, o que mais Jesus encontra e transforma pessoas? Pessoas que estavam na vergonha. Pessoas que para a sociedade
eram nada. Sabe, irmãos, quando a gente vê algumas histórias na Bíblia, como a mulher do fluxo de sangue, você sabe o que é essa mulher do fluxo de sangue? Sabe o que a lei dizia a respeito de alguém que estava naquela situação? É que ela era uma pessoa imunda. Ela não podia nem tocar em ninguém, porque se ela tocasse em alguém, aquela pessoa, presta atenção, ia se tornar imunda também. Você entende? Então, aquela mulher era uma vergonha para aquela sociedade. Aí quando a gente olha também a história de Zaqueu, o homem mesmo rico era o quê? Era uma vergonha, porque ele era um ladrão, ele roubava as pessoas, ele defraudava as pessoas. Olha só o tipo de gente que Jesus começou a encontrar. Olha o tipo de gente que Jesus veio libertar, que Jesus veio curar. Era aqueles que a sociedade diziam: olha, para você não tem mais jeito. Sabe, irmãos, o olhar de Jesus para as pessoas é diferente do nosso olhar para as pessoas. Ele sempre olhou para as pessoas de forma diferente. Ele não olhou com o olhar da sociedade da época. Então, Jesus encontrou essas pessoas. Um paralítico que estava ali, a Bíblia, mais de 30 anos esperando por um milagre na beira de um tanque, que a Bíblia diz que se mexia, que quem se jogasse primeiro. Mas Jesus encontra aquele homem já envergonhado, já sem esperança. Sabe, irmãos, olha só, e isso são várias e várias histórias que Jesus encontra pessoas e transforma a sua vergonha e dá honra para aquelas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a sociedade não dá nada para alguém, Jesus pode encontrar ela. Jesus pode transformar. Jesus pode curar. E sabe o que eu fico olhando na mulher do fluxo de sangue? Ela não podia tocar em Jesus, mas ela põe na sua mente: eu vou tocar só na orla do seu vestido. Se eu tocar, eu vou ser curada. Ela colocou no seu coração: eu preciso tocar. Mas só que naquela época Jesus sempre andava com uma multidão. Como que ela ia chegar? Irmãos, aquela mulher deu um jeito, e ela foi e tocou. E a sua vergonha foi transformada em honra. Sabe, irmãos, pensa numa guerra em que aquele que perdeu, ele vai ser o quê? Envergonhado. O povo de Israel daquela época estava sendo envergonhado, porque quem mandava naquela época era o povo romano, eram os soldados romanos e seus líderes. Eles faziam um culto, mas não se metiam com os romanos, porque quem mandava naquela terra era o povo romano. Então eles viviam envergonhados. Mas agora Jesus chega para mudar essa história. Só que Jesus não faz uma guerra armada, ele faz uma guerra espiritual. E ali começa a mudança no coração daquele povo, porque aquele povo começa a entender que a guerra é espiritual, que a guerra que eles iriam vencer não era uma guerra armada, mas era uma guerra espiritual, que eles precisavam voltar. Quando João aparece, ele diz: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou aquele que estou preparando a vinda do Senhor. Mas quando ele enxerga Jesus, ele diz o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Sabe qual era a maior vergonha de Israel? Era estar longe de Deus. A maior vergonha de Israel, um povo que foi escolhido por Deus, um povo que é chamado a menina dos olhos de Deus, estava simplesmente longe da presença de Deus. Estavam vivendo, sabe, uma época de apenas religião. Já sacrificavam a Deus somente por sacrificar. Ah, eu pequei, então vou lá e pronto. Então, aquele povo estava longe, mas Jesus chega, e a Bíblia diz que ele diz assim: eu vim, para o quê? Para salvar o que se havia perdido. Todo o ministério de Jesus, tudo isso aqui, irmãos, é para transformar a vergonha em uma dupla honra. Ele veio transformar tudo isso na nossa vida. Sabe, irmãos, eu preciso entender que Deus, Ele nos ama. Ele nos ama profundamente. Que Ele entregou o seu único filho. E hoje nós sentamos à mesa para relembrar isso. Porque Paulo escreve: fazei isso em memória de mim, todas as vezes que comerdes e beberdes desse cálice. Você entende? Fazer memória daquele que veio e morreu, mas ele ressuscitou. E quem crê nele, a Bíblia diz que morre e também ressuscita com ele. Ele veio para nos dar vida. E junto com essa vida ele diz assim: olha, o diabo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe, Jesus veio para transformar tudo aquilo que o inimigo, que o diabo veio para destruir-nos. Ele veio para reconstruir a nossa vida. Ele veio para, sabe, irmãos, daquilo que às vezes foi uma vergonha, ou talvez seja uma vergonha para você, mas eu quero te dizer que você está num lugar aonde existe um Deus que pode mudar essa vergonha e transformar numa dupla honra, e ser um milagre para a vida de muitas pessoas. E eu creio nisso. E Jesus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: olha, há um milagre no lugar da vergonha. Há um milagre no lugar talvez da destruição. Há um milagre talvez no lugar da ruína. Deus transforma todas as coisas. Aleluia. Ele veio salvar o que se havia perdido. Ah, pastor, mas eu não faço nada de ruim. Irmãos, eu não estou falando de obras. Eu estou falando, presta atenção, existia 2 tipos de pessoas aqui. No meio desse povo, no meio dessa história, aonde Jesus está curando, aonde Jesus está, sabe, libertando, aonde Jesus está fazendo milagres e prodígios, existia um povo, 2 tipos: aqueles que reconheciam o seu pecado e aqueles que achavam que eram o quê? Os caras. Porque Jesus conta uma parábola. Quando Jesus conta uma parábola, ele diz assim: foi um homem, um fariseu, foi até o templo orar. E ele estufava o peito assim e dizia: Senhor, muito obrigado porque eu sou fulano de tal. Muito obrigado porque eu não sou igual aos outros. Olha só. Olha a arrogância daquele homem. Mas Jesus disse: entrou também um samaritano. E ele simplesmente rasga o seu coração diante de Deus e reconhece o seu pecado. E ele diz: Senhor, eu não sou digno. E aí Jesus pergunta:
quem foi perdoado? O que se exaltou ou o que se humilhou? É isso que eu preciso reconhecer, sabe, irmãos? E eu preciso de Jesus. Que nós precisamos de Jesus. E a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E deixa eu te falar aqui, tem na revista, olha só, na versão NVI, esse ano aceitável do Senhor, está escrito, sabe como? O ano da graça do Senhor. Está dizendo assim, o ano do favor de Deus. Então Jesus veio apregoar esse ano para nós e transformar. Olha só, olha o que ele diz, irmãos. Olha o que Isaías diz para a gente compreender como que aquele povo estava, como era, como que eles se sentiam. Olha as palavras, olha o que ele vai dizer assim: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, aleluia, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha o que vai acontecer: reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Sabe o que está dizendo aqui? Há um renovo de Deus para mim e para você. Há um renovo de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ficar de pé. Você crê que há dupla honra para a sua vida? Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero orar por você nessa noite. Quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Coloque a sua mão no sentido de receber assim, irmãos. Preste atenção. Deus está nos dizendo nessa noite: há uma nova história para a sua vida. Há um milagre no lugar da vergonha. Há não somente uma honra, mas há uma dupla honra. Quantas pessoas que encontraram Jesus não foram transformadas a sua história? Aleluia, aleluia, aleluia. E eu acredito que esse mesmo Jesus está aqui. E Ele está apregoando para nós o ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo para nós: há um ano de graça. Há um favor de Deus sobre a sua vida. Há um favor de Deus sobre a sua casa. Sabe o que Ele está dizendo para nós? Que isso vai se cumprir em nossas vidas. Porque Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. Ele veio libertar. Ele veio salvar. Ele veio transformar choro em alegria. Ele veio reconstruir aquilo que estava destruído. Ele veio simplesmente renovar.
Ele veio transformar toda vergonha em dupla honra. Então eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. E creia, irmãos, creia na palavra de Deus. Porque essa bênção, toda vergonha que talvez você sinta por algo no teu coração, eu quero profetizar que há uma dupla honra de Deus, porque Ele já está transformando isso na sua vida. E não somente na sua vida, mas essa dupla honra, ela vai chegar no meio da sua família, ela vai chegar no meio da tua casa, nos teus familiares, nos filhos, nos netos, em o nome de Jesus. E Ele vai vir quebrando todas as cadeias. Ele já está quebrando todas, meu Deus, todas as algemas, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. A graça do Senhor. O ano da graça do Senhor sobre o teu lar, sobre a tua família, e em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba isso no teu coração, receba isso na tua mente, porque há uma transformação de Deus. E essa palavra vai se cumprir. Essa palavra vai se cumprir. E eu creio, irmãos, que essa palavra vai se cumprir. E haverá alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque aqui no final ele vai dizer assim, presta atenção, receba essa palavra no teu coração. Aleluia. Em lugar de vergonha vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Alegria, alegria, alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Receba isso no teu coração nessa noite, porque Jesus está aqui para mudar a nossa história, em o nome de Jesus. Se você crê, aplauda Jesus, diga amém, amém. Eu recebo, eu recebo, eu recebo, aleluia, glória a Deus. Pode sentar, irmãos, aleluia, glória a Deus. Você consegue sentir Jesus nesse lugar?